Estamos aqui para mais um especial da Gotardo 50 anos. Eu sou a Daniele Gotardo. Olá, eu sou a Virgínia Gotardo, também aqui quero desejar a vocês um bem-vindo a mais esse especial. E hoje aqui nós queremos apresentar, está conosco, uma honra recebê-lo, o Kevin, da My Home Imobiliária. Obrigado, Virgínia, obrigado, Dani, pelo convite. É um prazer participar da história da Gotardo. Eu que já venho acompanhando a Gotardo desde o início da minha carreira na corretagem aqui em Guarapari e estou extremamente grato. Que bom! Você fez uma venda diferenciada aí com a nossa história da Gotardo. Era uma venda, ela terminou sendo mais de que uma, o mesmo cliente. Você conta essa história pra gente dessa venda bem sucedida que você teve com essa parceria nossa. O meu cliente, ele já tinha comprado uma unidade comigo num prédio na frente, né? E eles são de Cachoeiro. E aí ele sempre vem no final de semana e chamou a atenção para eles a agilidez da obra. Ah, legal. Quando eles chegaram só tinha uma laje, e aí acho que demorou 2, 3 meses eles voltaram, já estava na sexta laje já e bem avançada a obra. E aí eles gostaram, né? E aí assim, me ligaram e falaram assim, Kevin, você trabalha com esse empreendimento aqui, perto do nosso, no Nápoles? Eu trabalho com esse empreendimento da Gotardo. E aí eles pediram para poder conhecer a obra, né? Nós fomos visitar. E aí eles escolheram 2 unidades. Né? Eles gostaram tanto, né? Tamanho, né? 108 metros quadrados, área de lazer completa na cobertura. E aquela só da manhã que tem ali no finalzinho da Praia do Morro, encanta qualquer um. Né? Então já tem o seu charme já ali, o Nápoles já de prática. E aí dali eles já gostaram e já fizeram a proposta. Para 2 unidades no mesmo empreendimento. Para 2 unidades. Geralmente eles compram, né? A gente tem clientes que compram no Antônio, compram no Nápoles. Mas no mesmo empreendimento, para a mesma pessoa, parabéns. Com o mesmo corretor. É o mesmo corretor. Fidelização, né? Nós somos conhecidos por ser uma empresa muito tradicional, né? Tendo visto que a gente está fazendo 50 anos. E aí, foi fácil, então, essa venda apenas pela questão da agilidade mesmo da obra, que a gente ali está fazendo uma laje protegida, então, em 7 dias a gente pode estar batendo, né, novas lajes, é muito rápido mesmo. Mas, assim, a área de lazer que você comentou também foi um diferencial para poder cativar o cliente. O que você acha que foi bem importante, a peça-chave ali para você conseguir fechar as vendas? A peça-chave ali no Nápoles foi que o empreendimento por si só ele já se vende, né? E quando a gente apresenta a história da Gotardo, o cliente fica mais seguro em fazer esse investimento. Né? Então a gente está falando de um apartamento lá de 3 quartos com 2 vagas de garagem, com preparação autônoma que hoje todo mundo busca. Né? Então já era o perfil dele e no outro empreendimento ele teve que fazer. Né? Ah, entendi. E aí, como já tem no Nápoles, ele já aproveitou. Não, isso foi muito interessante, né? Nós começamos lá no Vicenza fazer essa automação, né? Uma entrada para automação em todos os apartamentos, tomada USB, e a gente não pode voltar, né? É isso aí. Resolvemos manter. Mas além disso, lá no Nápoles também, especificamente, a gente fez um tour virtual. A gente está usando muita tecnologia, né, nessa inovação, fizemos essa sucessão com a modernidade, claro, sempre com a marca Gotardo Consultora e a nossa tradição de 50 anos. Mas essa tecnologia a gente investiu bastante nesses 2 empreendimentos. Você utilizou, isso fez um diferencial para você, essa expectativa assim, que os clientes têm de ver, e você utiliza essa ferramenta? Sim, todas as visitas que nós fazemos no Nápoles ou no Antônio Gotardo, a gente sempre utiliza o aplicativo, né? E isso facilita muito, porque às vezes, logo no início, quando esse meu cliente comprou lá, a gente não tinha o parâmetro de como seria a vista, né, para o mar, da unidade que ele comprou. E aí, com o tour virtual, deu para poder ter uma dimensão de como seria mais ou menos. Né? E aí, isso agregou muito valor para o resultado final. E a gente ficou sabendo também que essa venda, Kevin, o cliente nem esteve aqui na nossa empresa, né? Foi Isso é muito importante assim, para a gente saber que o cliente tem essa confiança na gente, né? E depois da pandemia facilitou também essa questão do cliente estar fazendo a assinatura do documento digitalmente. Isso foi tranquilo? Você deu esse apoio para o cliente? Como é que foi? Sim, foi muito tranquilo. Como eu apresentei a história da Gotardo, ele já me conhecia, já conhecia um pouco do meu trabalho, então isso trouxe credibilidade para ele e a segurança que ele precisava para poder assinar o documento virtual. Ele assinou mesmo lá em Cachoeiro. A gente formulou o contrato, né, a Gotardo mandou, e aí
A gente só fez só os ok junto, ele falou, ó, assinando aqui, a gente assinou aqui, eu assinei com testemunha, e a gente encerrou ali mesmo. Então mudou um pouco, né, a esfera da venda, porque antigamente eles faziam muita questão de vir na empresa, de conhecer se a empresa realmente existia. Existiam esses desafios, né? Existia sim. Ainda existe alguns clientes ainda que são bem... Conservadores, né? Conservadores, isso. E aí eles preferem assinar ainda no presencial. Mas hoje a facilidade que a gente tem, tanto até na escritura mesmo, a gente já consegue assinar ela no virtual. E isso facilita para todos os lados. E você não considera que você pode perder algumas vendas em decorrência disso, ou isso não tem ocorrido com base na tecnologia? Não tem ocorrido. Eu acho que se a gente consegue demonstrar desde o início a seriedade, né, e a ética, o cliente ele se sente seguro. Você é bem novinho, né, Kevin? Mas começou a trabalhar muito cedo, né? Você contou um pouquinho assim da sua história. E para chegar até onde você chegou hoje, você teve que aprender bastante. Como é que foi esse início da sua carreira? Pode contar um pouquinho pra gente? Claro. Eu tenho 26 anos, né? E eu acho que eu ainda sou um dos corretores mais novos atuantes, né? E eu comecei a minha história na corretagem em 2017. Né? Eu comecei como captador. E dali em diante comecei a minha história. Como eu era muito novo, né, não tinha muita malícia do mercado, né, não conhecia muito bem, então eu competi com excelentes corretores e isso me deu bastante dificuldade. Né, nisso. Você teve um pezinho já na nossa empresa, né? Que parece que você já frequentou o stand do Júlia, né? Quando a gente começou a construir ali já na Prainha. Trabalhei no stand do Júlia ali, eu acho que durante uns 6 meses. Com qual dos? Na época o Itamar tinha um stand lá. Isso. Tá. Aí como eu comecei na Itamar Imóveis, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar lá no stand do Júlia. Atualmente você está lá com o Jofre Assad, né? Um Isso. Parceiro também de sucessão, né? A gente trabalhou muito tempo com o pai dele, ele foi um parceirão assim da Gotardo, né? Dos nossos, né? Dos fundadores. E hoje você está lá com ele. Também é um prazer para a gente sempre trabalhar com o Jofre. Ele é um querido nosso, assim, tem todo uma história também, mora no mesmo prédio que eu. O Jofre, a minha escolha em trabalhar com o Jofre foi exatamente essa. A aproximação que ele tem com as construtoras, com vocês, então, a gente sempre tem uma conversa diferente quando a gente fala da Gotardo, né? Então, a proximidade que o Jofre tem com a Gotardo e com o que eu estou criando com a Gotardo também isso é fundamental. E a gente está nessa empreiteira junto lá na My Home, né? Uma imobiliária ali no centro. Sim, nova, né? Que isso, é uma imobiliária nova ali, mas com uma boa tradição já há muitos anos, já desde o pai do Jofre, né? E aí o Jofre também agora está nesse ramo. Fico muito feliz quando eu passeio ali no final de semana, vira e mexe eu vejo uma garrafinha, um book do Napoli em pé, toda vez eu tiro foto e compartilho. Fico feliz dessa parceria de vocês, para nós é interessante. Sim, a gente gosta de criar esses laços, né? Eu acho que mais do que isso a gente é uma família, né? Então a gente passa mais tempo ali e esse relacionamento que a gente tem com a Gotardo é fundamental. Ah, que bom. E além do Itamar e do Jofre, né, que você trabalha atualmente, mais alguma imobiliária também que tenha acrescentado na sua vida profissional, que você se recorde, possa compartilhar conosco? Sim, o que me fez mudar bastante a minha chave, né, foi trabalhar na Roma, né, onde eu tive a oportunidade de reimpaginar como profissional. Né, então, sou muito grato à Roma Imóveis pelo período que eu passei com eles lá. Ah, que ótimo. Conta pra gente algum desafio que você teve. Toda venda, às vezes, você requer um desafio, né? Algo diferenciado que você tem que, né, que colocar, ou um desafio, assim, para bom ou para ruim, que você vivenciou na sua carreira, que você possa, assim, compartilhar conosco. Tá. Uma venda que eu tive bastante dificuldade foi uma venda que, na época, eu estava em lua de mel, estava lá em Gramado. Você já está casado. Eu sou casado. Faço 2 anos de casado, agora é 25. Parabéns, faz no ano que a gente completa 50 anos. Isso aí. E aí eu estava em lua de mel com a minha esposa e eu já saí já com uma negociação em andamento, eu tive que acionar um corretor para poder fazer essa parceria, para a gente poder finalizar. Mas foi uma venda bem delicada, bem complicada, porque o proprietário botou um imóvel no negócio, né, envolveu comissão, não pagou de um imóvel, então a gente pegou essa exclusividade. Teve que ter um trabalho bem delicado, né? E aí, quando a gente encerrou essa negociação, encerramos com 3 corretores.
Nossa! É. E no meio da lua de mel? E no meio da lua de mel. Sim. Ninguém dormiu virado, não? Assim? Foi difícil, tem que dar atenção na esposa e tem que conciliar o trabalho ali, mas os 2 corretores que eu consegui acionar finalizaram correto lá. Ah, meu Deus, né? Tudo acontece por uma venda, né? Até estragar a lua de mel. Quase que deu briga. Eu imagino, né? As mulheres até aceitam de semana, de noite, agora no de lua de mel, né? É mais complicado. Ela foi gentil. Um presentinho é sempre bom depois, né? Com certeza. Chega com o olhinho. Kevin, a gente ficou sabendo que esse não é o seu primeiro podcast, né? Você já participou de um podcast aí na cidade, a gente te assistiu, ficou muito feliz com os comentários que você fez com a gente. Como é que foi também esse podcast para você? Foi bem bacana, foi um podcast em prol do Dia do Corretor, né? Onde o Diego teve a ideia de falar um pouco da corretagem, né, em Guarapari em si. E foi muito bacana participar desse podcast comigo. Quer relembrar alguma coisa que você falou bem da gente? Mal você pula. Não, na verdade, para falar da Gotthard, a gente só consegue tirar coisas boas, né? Nossa, que É legal. uma empresa que dá todo o suporte quando a gente precisa. Toda vez que eu preciso de alguma informação, a Ana Carla está de prontidão para poder ajudar. Ela é um diferencial bem bacana também. Então, qualquer ponte que eu preciso, a Ana está aí para nos auxiliar. E eu falo o seguinte, a Gotthard ela entrega um lar, um conceito de vida, né? Então, como é uma empresa familiar, cada entrega de empreendimento também tem esse afeto familiar. O cliente que vai morar lá ou que está buscando uma segunda moradia, algo do tipo, eles buscam exatamente isso, o aconchego familiar. E a gente está bem coordenando com vocês, né? My home significa minha Meu lar. casa, né? O meu lar, o lugar onde que você habita. Enfim, e nós somos uma empresa familiar, então acho que a gente está bem Isso aí, antenado, hein? isso aí. Quem sabe a gente premia vocês por causa Né? dessa parceria. Não, Tá aí, você está empenhado, está contente, Com está com certeza, expectativa? Como que vocês estão? não, estamos bem esperançosos. É? Relembrando, né, que a gente está fazendo uma promoção, né, esse ano para os nossos corretores para vender o Antônio Gotthard e o Napoli. Quem fizer venda de apartamento de 2 quartos ganha R$5.000, além da comissão. E quem fizer a venda de apartamento de 3 quartos ganha R$10.000, além da comissão. E no final a gente vai bonificar com mais de 50 mil em prêmios, né, para o primeiro, o segundo e o terceiro colocar que mais vender. Então você está no páreo, né? Pode fazer mais umas vendas, né, Isso Kevin? aí, não, Pra estou poder- empenhado, eu tenho outros negócios em andamento. E falar um pouco sobre isso, da campanha, para mim foi muito importante. Porque além de realizar um sonho de um outro cliente, eu consegui realizar o meu sonho através da campanha, que era ter meu carro próprio. Então, na campanha eu tive essa oportunidade, né? Eu fui premiado aí com 2 unidades, né, de 3 quartos, então isso agregou bastante valor para mim, e aí eu consegui realizar o meu sonho. Então, com base no que você está falando, é bem interessante para esse feedback para a gente, porque quando a gente pensou na campanha, a gente pensou exatamente assim. Outras empresas elas fazem para premiar só no final. A gente queria premiar no final, mas também durante o processo Sim. voluntário que você venda no início da obra. Você vai ficar 3 anos, 2 anos e meio para receber um prêmio, você acaba assim desestimulando. Então, você já conseguiu realizar, além do sonho da casa própria que a gente realiza, a gente conseguiu realizar o sonho do seu automóvel, entendeu? Sim. Então, para a gente um feedback muito interessante. E nas próximas campanhas a gente está pensando em algo assim nesse sentido, de premiar o corretor, assim, logo que ele faz a venda. Não ficar tendo que esperar para ele acumular um VGV ou algo nesse sentido para poder premiar no fim. Sim. Então nós acertamos dessa vez. Não, com certeza, sempre acerta. Bom, sabemos que você é guarapariense, né, daqui de perto, e resolveu permanecer aqui. Algumas pessoas que são daqui resolvem ir embora, né, nos deixar qualificar e depois voltar. Você não. Virou Maratimba mesmo, aceita isso e está sempre aqui conosco em Guarapari, nos ajudando esse mercado imobiliário. Conta um pouquinho da sua história. A minha história, eu nasci no antigo Hospital Nacional da Conceição, no Ipiranga, né? E aí fui morar em Iguape, né? Minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos. Então a nossa história começa ali, né? A gente bastante trabalhador desde o início, né? Então na época meu pai trabalhava na seringa e aí eu comecei a minha área de trabalho ali. Comecei a trabalhar ali no seringal com ele para auxiliar. no seringal. Isso aí. Porque a gente precisava trazer o sustento para dentro de casa, né? Então a gente era uma família bem humilde
Então, todo mundo tinha que fazer um pouquinho. Então, eu comecei por ali, depois fui trabalhar de ajudante pedreiro também, ali mesmo no Iguape, né? Então, meio período. Estudava, chegava da escola, já ia direto já para a obra para poder conseguir tirar alguma coisa. Você já é um pezinho na construção civil. Já. E nunca teve medo de trabalho, né? Desde o início, Não. trabalhando, né, com mão na massa mesmo, isso é importante, né? Sim. E aí, para mim, trabalhar na obra foi bem bacana, porque dali eu consegui aprender algumas coisas, né, sobre construção, né? Isso foi criando gatilhos na minha mente para começar a gostar da área. E como que você surgiu no mercado imobiliário? Aí eu trabalhei de ajudante pedreiro, depois eu queria sair um pouco, né? Minha mãe falou que eu precisava criar outros laços, né? Ela falou assim, meu filho, estuda, pesquisa outras formas de trabalho. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar na Itamar Imóveis de captador. E aí dali em diante eu comecei a minha história na corretagem. Fui aprendendo um pouquinho, fotografia imobiliária, fui tendo um primeiro contato ali com o cliente. E aí me apaixonei pela profissão e estou até hoje. Nossa, que bom. Diferente. É bem interessante quando você sabe o que você está vendendo, né? É isso aí. Na verdade, a gente precisa conhecer o produto que a gente vende, né? Então, o cliente que está comprando, ele quer que você apresente ele da melhor forma, que você acredite no empreendimento, né? Que você conheça mesmo o produto. Ouvir o cliente também é muito Isso importante, aí. né? Saber o que é a necessidade, qual é a necessidade dele, né? Eu costumo dizer que a gente precisa ouvir mais do que falar, Isso aí. né? Porque tirando daí a gente consegue identificar o que o cliente realmente está precisando. Se eu for falar, ele não vai me explicar, olha, eu quero isso para minha família, eu quero trazer isso. Então, com essas respostas que ele vai nos passando, a gente consegue desenhar e encontrar um empreendimento perfeito para ele. E isso traz essa questão da mudança, né? A gente está sempre em constante evolução, né? Você entende que tanto para a nossa área, né, da construção, que a gente tem trazido coisas diferentes, né, para oferecer no empreendimento, e na área também da corretagem, o que você acha que vocês têm que saber, qual habilidade nova que você teve que desenvolver para conseguir continuar fazendo as vendas, Kevin? Tá, um bom corretor ele precisa ser um bom ouvinte, como a gente falou. Ele precisa conhecer o empreendimento, o que ele trabalha ele precisa conhecer, ele precisa se especializar diariamente, estudar sobre o produto, sobre o acabamento, né? Então ele tem que saber qual é o tipo de porcelanato. Então isso agrega bastante valor. Então, Kevin, eu tive umas reuniões com o Jô, antes mesmo dele abrir, né, essa nova imobiliária lá com vocês. E ele sempre comentou comigo, inclusive falou que estava fazendo alguns trabalhos assim interativos na área de internet, voluntário mesmo, até mesmo com o Napoli. Como que vocês lidam com essa situação assim? Vocês fazem para muita empresa, não fazem? Eu fiquei lisonjeada, porque como foi voluntário, é uma coisa assim, a gente entende que vocês realmente querem atingir o cliente, né? Não ficam tentando sempre falar com a parceria, não, vocês têm que engajar aqui conosco. Eu vi que vocês já fazem isso assim como um método de vocês. Sim, nós sabemos que o cliente está em todas as plataformas, né? Então a gente trabalha com landing page, né? E aí o landing page foi exatamente do Napoli, né? Por a gente ter essa aproximação já com o empreendimento, conhecer bem mais o produto, isso agrega valor na hora que a gente vai apresentar para o cliente. Então a gente tem uma campanha rodando do Napoli, né? E tem trazido bastante cliente. E isso facilita no dia a dia. E tem surgido bons resultados também? Como é que tá? Vocês vão continuar investindo, né, nessa área? Na verdade, a gente não pensa em parar, né? A gente tem que continuar sempre investindo nessa área, porque hoje está todo mundo no virtual, né? Então, isso facilita bastante. Essas duas vendas para o mesmo cliente foi através desse método? Não, nesse caso foram 2 clientes meus que já eram da minha carteira, né? Já tinha lido uma outra opção para eles. Então eles fidelizaram mesmo você, porque eles saíram, mesmo que você não estava na mesma corretora, eles... Sim, na época já tinha uns 2 anos que eles já tinham comprado um apartamento comigo. E aí, mesmo Dia dos Pais, eu mando mensagem, né? Dia das Mães, eu mando para a esposa dele. Então a gente sempre está em contato.
A gente almoça junto, toma um café, e aí dali surgiu outros assuntos e outros investimentos. E isso cativa bem o cliente, né? Ele gosta de sentir importante assim. Quem é que não gosta, né, de um bom relacionamento? Sim. Então, eu costumo dizer que a gente não pode vender só uma vez. Ah, eu vou vender para a Virgínia e acabou ali. A gente cria um laço, porque a Virgínia tem um pai, tem um amigo que vai comprar, então isso acaba agregando valor até mesmo para a gente, né, que ele vai fazer a indicação. Essa indicação é muito importante. A gente também acontece muito, né, dos nossos clientes indicarem para outros clientes e o mesmo cliente também fazer uma recompra conosco. Isso é muito prazeroso para a gente. E o mais importante, eu acho, é que vocês, assim, mudaram um pouco. Antigamente, né, pelo que eu me recordo, a venda era mais seca. Era ali, acabou a venda e vão partir para outra. Hoje, o que eu percebo é que há um pouco mais de contato, né, de uma amizade. Tem corretores que criam laços afetivos severos com os clientes, né? Eu acho que foi o seu caso, né? Sim, eu sempre busco, né, quando o cliente dá essa liberdade, né, claro que existem clientes que preferem mesmo só ali no profissional, mas existem clientes que gostam de criar esse laço de amizade, né, e isso é muito bom. E até o apoio também, às vezes o cliente pede alguma modificação, alguma reforma no apartamento, né, você já ter esse relacionamento com o cliente, ter com a gente, fazer essa ponte também, é mais importante para o cliente, ele se sente um pouco mais seguro também. Sim, com certeza. E aconteceu no Napoli, né, o cliente ele pediu para poder fazer algumas modificações e a Gotardo foi bem solícita no que ele pediu. A gente costuma fazer e agradar os clientes nesse ponto também. Não é muito comum, mas, né, a gente gosta de deixar o apartamento com a cara do cliente. A gente sabe que, né, tem cliente que prefere um acabamento diferenciado, então a gente sempre costuma abrir essa exceção. Dá trabalho, então. Tem que certeza. compensar que dá um trabalhão. Mas, assim, fidelizar o cliente, como a gente sempre, né, comenta aqui nos nossos especiais, a gente pensa no imóvel como a nossa casa. Sim. Então, pensar como a nossa casa tem que pensar como a cabeça do cliente está desejando. Não adianta eu tentar fazer uma coisa extremamente moderna e ele que quiser uma coisa tradicional, um pouquinho mais contemporânea, menos moderna, né? Então, a gente pensa com pensamento de cliente mesmo. A gente mora, né? Nós moramos nos empreendimentos da Gotardo, espero morar sempre nos empreendimentos da Gotardo. E estou esperando você agora morar no empreendimento da Gotardo. Com certeza, é uma meta de vida já. É uma meta de vida. Já o carro já foi um bom início. Sim, com certeza. E é a meta já para o ano que vem, então... Nossa, então está rápido. Corre, porque já está quase acabando. Sim. Eu vou ter que esperar outro, né? Agora no próximo empreendimento já... Do Antônio não dá mais. Por quê? Tem Nápoles. Não, mas o Antônio é como diz ali o outro. Ali. É a paixão, né? Nossa. Só que ali, né? Eu vou te falar que a minha paixão tá no Napoli. Você gosta de lá? Porque eu gosto do finalzinho da Praia do Morro ali. Aquele, como eu também falei pra gosto. vocês na sala, o sol da manhã ali é assim, encantador. Verdade. Isso aí sem fim, em algum lugar, tá? Todos os dois lugares. Ali você também frequenta a Praia do Morro? Não. No final da Praia do Morro, sim. É isso aí, esse laço afetivo, né? Não, eu digo porque, teoricamente, na prainha, pra quem eu vim pra cá em 96, mas aquele pedacinho ali, nossa, mas mesmo quando ele era ainda sem reforma, todo abandonado, eu sempre achei encantador aquele pedaço. Eu sou centro. Você gosta do centro? Eu ia falar, eu também gosto muito do centro. Né? Eu sou muito centro, gente. Quando eu Não, era se eu ganhasse criança... na Mega Sena, eu já ia procurando empreendimento no centro, daí é diferente. E aí, Subsente, o dinheiro ia vir rápido, aí você fala, qualquer coisa, agora né? no suor, como um sonho. Na época eu gostava muito gosto muito do centro, tanto que eu moro no centro. Eu moro ali no Amba. Pertinho do Molino. Isso aí. E aí... Nossa, vai trabalhar a pé, cara. Nem só de carro. Eu não tiro carro da garagem, só mesmo quando eu vou atender em outra região. E quando a gente era pequeno, a gente não tinha carro, né? E aí a gente descia de ônibus. Então o mais próximo que era o centro. Então a gente descia para andar no calçadão, ali na Castanheira, e para lanchar ali no Dino. Na época era uma potência. O Dino era o melhor lanche para Paris. Pizza é uma delícia. Tinha o lanche do Dino, que era um grandão. Grandão. Então... Para menino novo, então a minha infância foi assim, sempre descer, a gente descia uma vez no mês. Era bem legal. É a parte afetiva. Minha esposa prefere mais o centro, ela gosta só do centro.
Vamos funcionar no centro. No Muito próximo. obrigado. olha aí. Tudo se conectando. Mais uma vez, Kevin, gostaria de agradecer a você por ter vindo, aceitado esse desafio desse nosso especial 50 anos da Gotardo Construtora. Queria relembrar para você, correr atrás, que ainda temos um mês e um pouco de dias, né? Para o próximo... Para finalizar a campanha, né? Quem sabe, você já está no pairo aí. E potencializar essas vendas. Agradecer também ao Jofre, né? Por disponibilizar vocês, essa parceria que vocês estão fazendo conosco, que é super interessante. Gostaria de agradecer também todo mundo que está atrás aqui, que a gente nunca fala, né? De vez em quando a gente vai ter um backstage. Agradecer, assim, as perguntas que eles fazem pra gente. Agradecer, assim, a oportunidade de estar mais perto de você. E vou confessar que quando eu iniciei, eu falei, meu Deus, eu não sei a história dele, porque eu gosto de saber a história da pessoa. Mas a gente pôde conversar um pouco, foi bem interessante descobrir algumas coisas aqui a seu respeito, saber que você é de Guarapari, que está lá no Jofre. Muito, muito obrigada mesmo pela parceria e por tudo. É sempre bom a gente poder se aproximar um pouquinho mais do corretor, a gente fica sempre na correria, né, do dia a dia de trabalho, e assim, é bom a gente ter esse bate-papo, conhecer um pouquinho realmente das dificuldades, né, que todo mundo tem dificuldades na vida, e saber que quando a gente está onde a gente está hoje, as pessoas olham e acham que a gente sempre esteve ali, né, mas não, ninguém sabe o suor que a gente passou, né, e o esforço que a gente teve que fazer para alcançar o que a gente está merecendo hoje, né? Então, parabéns pela sua dedicação, né? Nessa área da corretagem, que não é fácil, né? Você bem sabe. É verdade, não é fácil não, mas a gente está aí com persistência. Agradeço o convite, é um prazer participar da história da Gotardo. Espero aí criar mais laços, um vínculo bem legal com vocês a longo prazo aí, e aí em busca da próxima venda. Aí. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que também estão nos assistindo. Se inscrevam nos canais, tanto do Facebook, Instagram e no canal do YouTube, Gotardo Construtora. E agora eu gostaria de deixar uma pequena lembrança que a gente deixou para você, Kevin. É uma pequena lembrança, não é um cheque, mas poderá ser, para que uma forma de agradecimento e pelo seu empenho, por você ter feito essa venda tão diferenciada, por mesmo cliente, foi bem interessante, o mesmo cliente do mesmo prédio, e pelo esse empenho que vocês estão tendo no Nápoles. Mais uma vez, muito obrigado.